Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o vídeo de número 3 da aula 18 sobre derivada direcional e gradiente. E agora nós vamos discutir as condições para as quais a derivada direcional assume valor máximo, né? A derivada direcional de uma certa função assume valor máximo. Vamos considerar uma função de duas ou três variáveis e aí nós vamos afirmar que a derivada direcional dessa função, ela assume valor, módulo do gradiente da função e quando for o valor máximo, né? E ocorre quando u tem a mesma direção do vetor gradiente, gradiente de f, tá? Então, para demonstrar isso, o que nós sabemos é que a derivada direcional da função em relação a um vetor u unitário é igual ao produto escalar entre o gradiente da função e o próprio vetor unitário. E o produto escalar, ele pode ser computado, né, o cálculo numérico do produto escalar é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. O módulo de u vale 1, né, um vetor unitário. Então, em suma, para calcularmos a derivada direcional, basta termos o módulo do vetor gradiente e o cosseno do vetor, entre o vetor gradiente e o vetor u, o vetor unitário u, né, o ângulo θ. Né? Tirando o cosseno do ângulo, nós obtemos, então, o valor da derivada direcional. Se tivermos que o ângulo... Veja, a função cosseno θ vai variar de 1 até menos 1. 1 é o valor máximo dela e ocorre quando θ é igual a zero. E menos 1 é o valor mínimo dessa função e ocorre quando θ é π, né? No intervalo de 0 a 2π, 2π excluído. Então, a derivada direcional d de f na direção do vetor u fica gradiente de f. E esse é o valor máximo dela, né, que corresponde a cosseno de θ igual a 1, que é quando θ vale 0, ou seja, o vetor u e o vetor gradiente têm o mesmo sentido, né? Note que se os sentidos são opostos, então a derivada direcional tem valor mínimo, né? Vai ser o valor mínimo dela, também na direção do vetor gradiente. Então, na direção do vetor gradiente se estabelece a máxima ou a mínima taxa de variação, né, da função de duas ou três variáveis, ou n variáveis, quando a gente quer aumentar, maximizar ou minimizar essa variação. Então, é em cima do vetor gradiente que a gente anda ponto a ponto. Então, vamos ao exemplo 6a. Vamos dar uma função de duas variáveis, x, y. Então, f de x, y igual a x e elevado a x. E ele pede para calcularmos a taxa de variação de f no ponto P, 2, 0, na direção que vai do ponto P ao ponto Q de coordenadas meio e 2. Em seguida, ele pede para verificar, obtermos a direção em que f tem máxima taxa de variação e pede para calcularmos, então, essa taxa de variação. Vamos, aqui deveria ser máxima, eu coloquei errado, mas isso é fácil corrigirmos em breve. Então, o gradiente da função f é um vetor cuja primeira coordenada é a derivada da função em relação a x, e a segunda coordenada é a derivada da função em relação a y. Derivada de f em relação a x, tiramos o x, ficamos com e elevado a y. E derivada de f em relação a y, né, o x fica como constante, e derivada da expoente, da exponencial é a própria exponencial. Então, ficamos com x e elevado a y. Agora, nós queremos calcular a derivada direcional em relação a um vetor QP. Mas queremos tomar o vetor unitário, né? Então, fazemos o que? O módulo do vetor QP dividido pelo seu próprio módulo, para obter o vetor U,
que será o vetor de coordenadas menos 3 e 4, divididas ambas por 5. Então, a derivada da função f na direção do vetor u é o produto escalar do gradiente pelo vetor u, e isso resulta, né, a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, menos 3y, tudo dividido por 5, note, e segunda coordenada vezes segunda coordenada, 4 vezes x elevado a y, tá bom? Então, no ponto P, nós ficamos com colocando, né, os valores de x e y como sendo 2 e 0 respectivamente. Então, y elevado a 0 é 1, menos 3, mais 4 vezes 2 é 8. 8 menos, e elevado a 0 é 1. 8 menos 3 é 5, dividido por 5 dá 1. Tá aqui. Na letra B, nós temos o teorema 18.5, né? E aí ele fala, olha, teremos a máxima derivada direcional na direção do gradiente. Então, isso nós sabemos, né? Nós conhecemos do teorema 18.5. E aí, a derivada na direção desse vetor, o valor da derivada direcional, né, da derivada na direção do vetor gradiente, né, que pode ser o vetor gradiente, tem módulo igual a gradiente da função. Então, o módulo do gradiente da função é a primeira coordenada raiz quadrada do quadrado da primeira coordenada mais quadrado da segunda. Então, ficamos com e elevado a 2y aqui, mais x quadrado e elevado a 2y. Colocamos e elevado a 2y em evidência, tiramos a raiz, fica e elevado a y, raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. E isso vai implicar, então, que o valor da derivada, né, na direção do vetor gradiente efetuada no ponto 2, 0 é raiz de 5. Então, essa é a taxa de crescimento da função neste ponto, na direção do vetor gradiente. O vetor u vai ser um vetor unitário na direção do próprio gradiente, que tem valores 1, 2. Né? Para isso, a gente substitui aqui no lugar de y é 0, então ficamos com 1. No lugar de x é 2, então 2 vezes 1 é 2, então 1, 2. A gente representa essa condição aqui, né, neste gráfico. Então, aqui são as curvas de nível, e aqui é a própria superfície gerada a partir da função, então ela está crescendo aqui. Então, no ponto 2, 0, né, no ponto 2, 0, o vetor gradiente aponta nessa direção, aqui. Veja que na direção PQ o vetor aponta numa direção de crescimento bem mais lento, né? É como se a gente fosse nessa linha aqui, né? Então, um crescimento bem mais lento nessa direção do que nessa, em que a coisa vai crescendo com muito maior rapidez. A gente pode perceber isso também notando um maior adensamento das linhas das curvas de nível. Essa é uma outra forma de inferir, a partir das curvas de nível, a direção para onde o crescimento, né, da nossa função é máximo. Bom, com isso vamos para o último exemplo. Esse exemplo aqui a gente vai considerar uma condição em que a temperatura num ponto x, y, z do espaço seja dada por essa função aqui, 80 dividido por 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z ao quadrado. A temperatura T vai ser medida em Celsius e x, y, z serão medidos em metros, tá? Então, ele pede para nós duas coisas, né? Qual a direção de máximo aumento da temperatura num ponto de coordenadas 1, 1, menos 2 e qual é o valor dessa taxa de aumento nesse ponto, tá? Então, comecemos, né? A primeira coisa, a taxa máxima de variação em qualquer ponto ocorre na direção do gradiente. E o módulo, né, essa taxa de variação, é o módulo do vetor gradiente. Então, o gradiente, o gradiente de t fica, né, a gente calcula o gradiente de t, aplicamos aqui primeira coordenada derivada em relação a x, segunda a derivada em relação a y e a terceira derivada em relação a z.
Note que aqui eu fiz uma substituição, né, apressada, eu vou ter que corrigir isso, colocar o valor certo, mas eu vou fazer com vocês aqui a conta. A derivada de t em relação a x, suponhamos que esse termo aqui seja, podemos chamar de uma constante, a gente chama esse denominador aqui, né, de uma função u. Então, dt dx é igual a del t dt du vezes del u del x. Del u del x caiu 2x aqui, né? Apenas, né? Então isso explica esse x aqui, tem um 80 aqui, então multiplicado por 2 fica menos 160. O menos é pelo seguinte, aqui estamos com 1 sobre u, né? Então dt du fica du de 1 sobre u, de 80 sobre u. Então cai o menos 1, que é esse menos, ficamos com 80 sobre u ao quadrado, né? Então menos 80 sobre u ao quadrado, vezes o 2 do x, menos 160. Aqui, aí para coordenada em y, né, vai cair o 2 aqui, vai ficar 2y, 4y, mas tiramos o 2 em evidência. E aqui cai um 2 também, então fica com 2 em evidência, então fica todo mundo com menos 160. Aí 1, 2, 3, x mais 2y mais 3y. Vamos, em breve, eu vou só corrigir esse denominador ao vivo, né, enquanto gravamos. Vamos lá, porque é importante termos isso verificado corretamente. Então eu vou fazer aqui um Ctrl C, um Ctrl V, né? E cá estamos nós, então, com o cálculo desse gradiente, Ctrl S, e vamos atualizar o nosso arquivo PDF. Então, feito o gradiente de t na posição x, y, z, agora queremos, no ponto de interesse, calcular qual é o valor exato, né, no ponto de interesse nosso. Então, substituímos no lugar de x, y, z os valores 1, 1 e menos 2, respectivamente. Então, aqui no lugar de x é 1, no lugar de 2y é 2, no lugar de 3z é menos 6. Menos 160, tudo dividido por 256, né? Porque o que vai acontecer aqui, ó, 1 ao quadrado mais 2, né? 1 mais 2 é 4, mais 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12, com 4, 16, né? Então, temos um 16 ao quadrado, que dá 256. Simplificando, temos então ao final, e passando menos para dentro aqui, ficamos com o gradiente de t no ponto 1, 1, menos 2, é o vetor 5, 8, vezes menos 1, menos 2 e 6. A máxima taxa de variação ocorre na direção desse vetor gradiente, né? Ou na direção do vetor unitário u igual a u de coordenadas menos 1, menos 2 e 6 dividido por raiz quadrada de 41. E para calcularmos a máxima taxa de variação da temperatura em relação ao espaço, né, a posição, nós tomamos o módulo do vetor gradiente e isso vai dar a raiz quadrada, aqui é 5/8, né? Então temos um erro aqui. Então vamos lá, vamos corrigir. Então aqui é raiz quadrada de 5, é 5 sobre 8 vezes o módulo desse vetor aqui, né? Menos 1, menos 2 e 6, que é a raiz de 41. Então a variação, a taxa máxima de variação satisfaz essa expressão. E ela é medida em, eu vou colocar aqui, né, em /C, ela é dada em Celsius por metros, né? Notem a minha propensão a esquecer da unidade de medida. Uma
propensão péssima que eu não recomendo a vocês. É por isso que é bom eu corrigir enquanto estamos juntos, para que vocês vejam que isso não é bom de jeito nenhum. Então vocês também se acostumem a se preocupar com as unidades de medida. Note que aqui sim a gente coloca graus Celsius, né? Com isso nós concluímos a aula de número 18, nos despedimos, desejamos boa sorte nos exercícios referentes ao tópico e até a nossa próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.